Benjamin is an incredibly charismatic individual, and I think the thing that struck me most when I was in Aracaju is the depth of love and admiration that people have for him, because of the fact that he's carrying a very liberating message for so many, and he's challenging the status quo, he's challenging norms of society. That's something that people deeply admire, and it's something that takes incredible courage and braveness to do. He's extremely intelligent, he's extremely spiritually attuned to the spiritual world. And I think one of the things that I find most incredible about Benjamin is because he's homosexual, he's very much aware of the danger of the patriarchal society that we live in. So lots of the work that he does is to try and make amends for the problems that patriarchy has caused in contemporary society. So the fact that he carries these messages from Eugênia-Aspásia, it means that people in northeast of Brazil, who may traditionally have been exposed to a very machista and very overly damaging masculine sort of upbringing, are instead exposed to messages of much more balance and femininity and the importance of understanding the feminine role in the world and how it can help heal many of the wrongs that we've currently experienced and are experiencing. Eu costumo citar esse exemplo de que quando a gente conhece e admira uma pessoa à distância, normalmente a gente faz uma ideia, às vezes talvez supervalorizada do que seja, e quando a gente se aproxima, entra em contato com a intimidade, a gente consegue perceber um pouco mais os defeitos das pessoas, e aí a gente analisa que de repente não é aquilo tudo que a gente pensava. Mas isso não acontece com Benjamin. O que a gente consegue constatar e evidenciar é exatamente o contrário. Então, eu admiro Benjamin, admirava ele quando assistia às palestras, quando o via ali no palco, citando todos aqueles exemplos e demonstrando todo o conhecimento que ele tem, que ele acumulou ao longo desses anos de estudo. E quando a gente se aproxima perto da intimidade de Benjamin, a gente se admira ainda mais, porque a gente consegue comprovar na prática que ele realmente é coerente com o discurso dele. Ele age conforme aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, aquilo que ele divulga. E isso faz com que a gente dimensione quem é Benjamin. Sou médico dele também, cirurgião, então cheguei próximo da intimidade dele e é impressionante que como a gente vai chegando mais próximo, o nosso respeito aumenta. Eu sou fã de Benjamin. Eu vejo Benjamin, num primeiro momento, como uma pessoa normal, pela humildade com que ele se coloca para todos nós, pelo tanto que ele é acessível, mas ao mesmo tempo percebo pelos seus atos, pelas suas atitudes, que ele é daqui sem ser daqui, digamos assim. Eu vejo Benjamin como um espírito milênios à nossa frente, sem exageros. Pelo poder catalisador que ele tem de evolução das pessoas que estão à sua volta, pelas insígnias intelecto-morais, nós que convivemos na intimidade podemos perceber melhor que espírito é esse. Assim como Eugênia está também milênios à nossa frente e como eles vivem em sinergia mental ou espiritual, alguma paridade espiritual eles têm. Benjamin faz questão de parecer ser um igual, mas para nós que estamos na intimidade fica muito claro que a distância evolutiva é assombrosa. E é isso que provoca a evolução das pessoas à sua volta, porque ele exala naturalmente os princípios intemporais de moralidade, de sabedoria, de integridade, e nós somos contagiados. Não há como estar próximo de um ser como ele e não ser tocado, não ser transformado, a não ser que a pessoa esteja completamente impermeável. Benjamin é um espírito muito desenvolvido, muito acima da média planetária, muito acima da média da Terra. Que espírito poderia encarnar para canalizar essa faixa de conhecimento, essa faixa de sabedoria, se não um espírito muito desenvolvido a ponto de permitir esse tipo de sinergia entre os espíritos desencarnados de alta envergadura e ele. E um outro dado muito forte é o fenômeno das não-mortes, porque o fenômeno das não-mortes ele é uma assinatura de Deus, ele é claramente uma assinatura, ele é impossível. A única forma de acontecer tem que ser através de Deus. E Deus colocaria essa assinatura
em um trabalho coordenado no plano material por qualquer médium, não. Necessariamente é um médium de alta envergadura espiritual, muito consciente da responsabilidade, muito consciente do que é a causa, do que é o trabalho, e da seriedade e do compromisso que é dirigir um trabalho espiritual com a assinatura clara de Deus. Deus só colocaria uma assinatura dessas nas mãos de um líder que de fato tivesse envergadura espiritual e moral para poder trabalhar, para poder levar essa obra adiante. É Benjamin. Como se nós, aqui na Terra, nós vivêssemos nessa mata, numa mata fechada, e ele fosse aquele desbravador que vai com a espada, vai desbravando, ele vai abrindo o caminho para que a gente passe. Então, ele é quem dá a cara, ele é quem vai à frente. Ele vai à frente de tudo, sempre. Porque ele vai quebrando todos os preconceitos. Tudo que hoje é dito, tudo que hoje na mídia é dito a respeito a favor da homossexualidade, enfim, e tantos outros temas sobre preconceito, há mais de 20 anos que já é falado no salto quântico. É um homem corajoso nas suas opiniões, corajoso em enfrentar temas que são novos e que ele já enfrenta, questões sociais, questões complexas que são levadas até mesmo pela primeira vez. Então são questionamentos de pessoa que tem uma extrema cultura, de pessoa que tem um extremo preparo, uma pessoa que tem uma extrema sabedoria. Ele é íntegro, ele é questionador, ele é transformador. O que ele leva para a gente é vanguardista. E a coragem, que eu acho assim, fundamental de levantar até mesmo os nossos questionamentos, e meus, eu digo meus agora, sobre preconceito. Benjamin é uma pessoa que nos ajuda a conviver com as diferenças. Uma vez um amigo meu me perguntou: o que é que vocês fazem lá no domingo, nessa palestra? Eu disse: eu fico ouvindo atentamente as lições que Benjamin transmite. Aí você não fala nada. Eu disse: falar o quê? Eu não quero, às vezes, nem respirar direito, para não perder nenhuma fala de Benjamin. É muita informação que ele tem para nos passar, num tempo curto, porque o nosso tempo aqui de encarnados é curto, a gente não sabe, né? Até que horas a gente está aqui. Eu vejo como um irmão, como ele se coloca, muitas vezes. Mas um irmão no estágio de evolução, assim, muito mais adiantado. Uma média de evolução que a gente não encontra nas pessoas, né? Com quem a gente convive no nosso dia a dia. Então, um irmão pela forma acessível como ele se mostra. Um irmão porque ele nos ensina a partir da sua própria humanidade. Isso me chama muito a atenção em Benjamin. Liderança se conquista. Liderança não se impõe. Isso é uma noção de liderança mediana aqui da Terra. Imagina uma liderança espiritual. Ele tem uma ascendência moral natural sobre o grupo. Não tem como você impor isso. Ou você é, ou não dá para fingir que você é. E isso fica muito perceptível em Benjamin. Há muitos anos que eu participo de atividades espirituais e aqui nos Estados Unidos nós recebíamos palestrantes de todo o Brasil. As pessoas que eram mais conhecidas acabavam sendo convidadas para vir aqui. Grandes psicólogos, grandes médicos, pessoas de um significativo conhecimento, de um significativo saber nas suas áreas específicas. E isso me chamou muita atenção. Nossa, como tem gente inteligente, mas depois que eu conheci Benjamin, uma coisa que me chamou a atenção foi que Benjamin apresenta esse traço de interdisciplinaridade. Ele discorre, ele trafega com muita capacidade, com muita habilidade em diversas áreas do conhecimento. Inclusive, usando o conhecimento de diversas áreas para dar diferentes enfoques para o mesmo assunto. E isso era uma característica que a gente não encontrava antes. Benjamin, qual é a formação de Benjamin? Todas. O que é que Benjamin é? Ele é um professor da vida, ele é um professor para a humanidade. Eu vejo desse modo. É uma pessoa que eu admiro muito. É um homem que tem traços da sua personalidade, características que chamam a minha atenção. Ele é uma pessoa extremamente transparente.
é um amigo, as suas opiniões influenciam. Eu acredito que todas as pessoas fazem parte do Instituto Salto Quântico. Então eu tenho ele assim como uma pessoa que é um exemplo a ser seguido por todos nós. Ele é muito devotado à causa, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que está preocupada sempre em trazer novidades, provocando o nosso estudo. Então Benjamin é assim uma pessoa, uma figura que eu admiro muito e tenho o maior apreço por ele. Palestrante já há muitos anos, desde o começo ele já tem esse hábito de responder perguntas ao vivo. É impressionante porque qualquer assunto pode chegar, qualquer pergunta de qualquer tema, e ele traz uma visão espiritual sobre tudo. Qualquer assunto que venha, ele consegue observar através de um viés espiritual e positivo e realista ao mesmo tempo. Qualquer pessoa percebe que a inteligência de Benjamin é raríssima, fora do normal, e uma inteligência casada à espontaneidade. Espontaneidade é algo que não se simula, ou se tem ou não se tem. E essa espontaneidade é muito reveladora da evolução espiritual de Benjamin, que é uma inteligência que flui naturalmente do seu espírito. Memória, poder de síntese, interpretação de símbolos, interdisciplinaridade, a capacidade de trafegar em várias disciplinas, entrelaçar conteúdos, intuir propósitos, fazer inferências, associações de ideias a partir dessas visitações em várias áreas do conhecimento humano. Ele tem uma cultura enciclopédica, são várias inteligências em nível de excelência. Benjamin, diante de uma palestra que não foi previamente preparada, porque o tema da palestra advém de um questionamento trazido por um público maior. E esse público, inclusive, hoje é o público da internet. Então, o tema da palestra surgiu ali e, de repente, Benjamin faz menção a um estudioso da Idade Média, a um pesquisador do século XVIII, diz dia, mês e ano, nascimento, falecimento dessa pessoa, contribuição para a humanidade, e nós ficamos assim estupefatos. Existe Benjamin? Temos o fenômeno dos não-mortos e temos o próprio Benjamin, que é um fenômeno, porque ele é uma pessoa completa. Ele congrega uma fauna de conhecimentos. Benjamin, ele tem um catálogo. Benjamin fala sobre saúde pública, Benjamin fala sobre política sem se colocar partidário, Benjamin fala sobre evolução dos nossos seres, Benjamin fala sobre linguística, Benjamin fala sobre magistratura. Benjamin é um arsenal de conhecimentos. Benjamin, antes de tudo, um cara genial. Estou na área de letras, nesta encarnação, e eu fico observando como é que Benjamin é capaz de fazer citações em latim, em francês, em alemão, sem nunca ter estudado esses idiomas. A pessoa que eu conheço mais íntegra, mais inteligente, mais inteira, mais verdadeira é Benjamin. Causa até um certo ciúme com algumas pessoas que são muito próximas a nós. Como assim? Eu digo, eu não posso fazer nada. A verdade é essa, A pessoa que eu conheço, que até hoje eu tive acesso, que essa pessoa que é o sinônimo de inteireza, é Benjamin Teixeira de Aguiar. Ele é, para mim, um exemplo que eu persigo, que eu quero seguir. Ele se colocou contra tudo e todos, atravessou um longo deserto até chegar aqui, e graças a essa perseverança, a essa determinação, nós temos o trabalho como ele é hoje. Hoje é fácil nós olharmos para os frutos deste trabalho que começou lá, uma sementinha, e que hoje ainda é uma semente, porque tem muito mais a crescer. Já são 2 milhões de seguidores no Facebook, mas isso é apenas o início, porque Deus não assinaria uma obra por acaso. Há um futuro muito promissor, muito alvissareiro para essa linha de pensamento espiritual cristão, porque isso diz respeito à salvação da humanidade. Não só nós que temos a honra, a felicidade de conhecer esse trabalho aqui e já estamos aproveitando esses estímulos para a nossa autotransformação, mas isso diz respeito à Terra inteira. E o que me chama muito a atenção, acho muito bonito nele, essa humanidade
que ele mostra para nós, ele se mostra, ele se devassa, ele se desnuda diante de nós. É muito corajoso. Ele coloca as fraquezas que ele enxerga nele mesmo para fazer com que a gente enxergue as nossas próprias fraquezas, para evocar em cada um de nós o nosso melhor, o que nós temos de humano. Ele nos respeita integralmente. Ele nos ensina o princípio do pensar correto. Ele nos ensina a pensar, a questionar. Ele não vai no sentido contrário. Ele ensina a pensar, ensina a questionar. Eu tenho consciência do que é essa linha de pensamento. Eu faço análises disso tudo. Eu vivo no meio acadêmico, eu sou uma pesquisadora, eu escrevo. Para eu dizer algo, eu preciso ter comprovação, eu preciso ir à fonte, eu preciso ver, e eu faço essas leituras da linha de pensamento do Instituto Salto Quântico. Quando Benjamin está falando, eu não estou simplesmente ouvindo só. Eu ouço, analiso, avalio e vejo o que é que daquilo ali é importante para mim. Agora, eu dizer que tudo que eu ouço é importante para mim, isso não significa que eu não esteja analisando, que eu esteja às cegas. Não, isso é consciência. Não tem dogma, não tem mistério, tem princípio do pensar correto, paradigma da totalidade. Então, são formas de ver o ser humano como um todo. Não tem subserviência, você não tem que ser subserviente a uma ideia ou a alguém. Você deve pensar, raciocinar. Existe uma diferença entre fanatismo e consciência. Quando você é fanático, você não analisa nada, você só absorve, e fica cego. Eu fico observando o que Benjamin fala quando ele não está incorporado. E eu digo, não, agora ele não está incorporado, é Benjamin. É incoerente? Não. O que ele disse, eu acho que está errado? Não. Então eu fico fazendo essas análises. E eu não posso negar a verdade se eu tenho consciência do que está sendo dito. Independente de ser um espírito ou ser Benjamin, quando é um dos espíritos da nossa casa, Matheus-Anacleto, o espírito Eugênia-Aspásia, Roberto Daniel, aí é que eu analiso mesmo, eu digo, Nossa Senhora, não teria como não ser algo que vem do alto e do céu, porque é uma linearidade de acertos, de convicções que nós vamos formando a partir do que é dito, porque não há contradição no que é dito. Você não identifica falhas e erros como é comum. Na academia, a gente participa aqui de bancas de mestrado e de doutorado. A banca vai lá e vai observar o que você fez, se foi coerente. Se os seus objetivos estão coerentes com a sua metodologia, com todo o material que você vai usar, com a sua discussão, com seus resultados. Nós observamos isso. Então, eu tenho experiência em fazer análises destas, de ver se há coerência entre o começo, o meio e o fim de um trabalho. E quando eu estou lá no Instituto Salto Quântico, mesmo sem querer, porque já é a minha vida, da minha vivência acadêmica e profissional, eu vou analisando cada ponto. E por isso eu tenho convicção de que eu estou no Instituto Salto Quântico e de que eu sei que o que está sendo dito lá, o que está sendo ensinado, vem do alto, vem do céu, que Benjamin canaliza esses seres superiores. Se não fosse assim, nós identificaríamos incoerências, como a gente vê em outros lugares. Até aqui na academia a gente identifica incoerências. Essas dissertações e teses todas que passam por nós, a gente identifica aqui e ali, a gente começa de um jeito, no meio do caminho, a gente desvia um pouquinho, né? Chega a um objetivo, mas a gente encontra falhas. E quando nós paramos e observamos, né, a linha de pensamento da escola, da nossa organização, a gente não encontra essas falhas, é uma coerência, é uma linearidade importante. Qualquer banca formada por doutores, por PhDs, por pós-doutores, não veria incoerência, porque essa incoerência não existe. A gente percebe a honradez e a nobreza dele em todas as situações, reforçando que eu estou falando com a ótica de quem convive com Benjamin na intimidade. No Livro dos Espíritos há uma questão que fala sobre o verdadeiro profeta, que Deus não se serviria da boca de um mentiroso para revelar a verdade. Benjamin simplesmente não mente, a não ser para proteger sigilo, e isso foi testificado, inclusive, pelos próprios pais. Os pais de Benjamin deram um depoimento, eles declararam que
Benjamim, quando criança ainda, né, tinha esse padrão de comportamento de não mentir em situação alguma, e às vezes acontecia de o testemunho de Benjamim contrariar a versão de um adulto, por exemplo, e os pais preferiam, acreditavam na palavra de Benjamim e não do adulto, e depois vinham a verificar que realmente Benjamim tinha razão. Eu convivo com ele na intimidade, nunca vi Benjamim mentindo a respeito de nada. Houve até um episódio interessante em que ele chegou todo eufórico quando precisou pregar uma mentira para proteger um sigilo, porque ele não encontrou outra forma. Às vezes ele pode desconversar, sair pela tangente, isso todos nós fazemos e devemos, né? Para proteger pessoas. Mas ele chegou todo eufórico para descrever que precisou mentir. Isso aconteceu uma vez nesses 10 anos, para vocês terem uma ideia, né? Numa cultura em que a mentira, o jeitinho brasileiro, as mentiras caridosas são generalizadas, é de chamar muito a atenção essa qualidade de Benjamim. A integridade moral, só queria dar um exemplo a respeito disso. Uma característica que é muito particular nele é a transparência. E quando a gente fala de transparência, parece que estamos falando só de honestidade, em sermos... Não, eu estou dizendo da diferença entre Benjamim no lar e Benjamim em público. Nós estamos falando em público e temos vários freios sobre os assuntos, e nós chegamos em casa e agora eu vou falar tudo o que eu pensei, agora eu vou falar tudo o que realmente acho. Mas quando nós estamos em casa, aquela mesma opinião sobre aqueles assuntos. Então, é um contínuo. Alguns eventos eu tenho acompanhado e eu o vejo citando esse evento em público, descrevendo, né, utilizando ali como um exemplo para trazer alguma lição. E somente na palestra, ali no ambiente público para o grupo, é que eu sei qual foi a opinião dele naquele assunto, sobre aquela situação. Ele dá o detalhe, eu me lembro qual é o evento, mas ele não tinha nem comentado comigo, nem comentou nada na hora, nem comigo depois em casa, mas em público ele falou. Então, certas abordagens dele são mais expostas em público do que no privado, que eu acho que para qualquer pessoa, normalmente é o contrário, né? A gente é mais reservado em público e em casa nós nos abrimos com os amigos íntimos. Não que não haja isso, né? Naturalmente, alguns assuntos realmente não cabem trazer a público, são de caráter mais íntimo, mas dá um susto, né? A gente percebe ali que como ele está trabalhando num nível de transparência que não é humano. E essa transparência de Benjamim é uma transparência conscienciosa. Ele é sempre movido pelo self e não pelo ego. Quando ele percebe que há impulsos do ego envolvidos, ele prefere silenciar, se omitir. Depois ele pode até vir a falar com a pessoa, fazer alguma repreensão, mas sempre movido pelos ideais de construtividade, de evolução, de fomentar a evolução daquela pessoa. Então não é falar por falar ou silenciar por silenciar. E às vezes, por dever de consciência, ele se vê obrigado a falar alguma coisa desagradável, fazer uma crítica negativa a uma pessoa, uma crítica negativa construtiva, claro, né? Sempre com esse critério da construtividade. De forma, às vezes, enérgica, porque nós, muitas vezes, precisamos, né, do bisturi espiritual para que a transformação aconteça. Então, ele contraria sua natureza amável, normalmente, muito amável, para oferecer esse estímulo de automelhoria, de autocorreção da pessoa que tem o privilégio de receber essas falas mais firmes. Benjamim é muito generoso com todos nós. Ele faz questão de deixar claro, de frisar, de ressaltar as nossas características positivas, sendo muito paciente com as nossas deficiências, que são inúmeras. Imagine um professor da envergadura dele, diante de alunos teimosos, muitas vezes, eu me coloco como o primeiro deles, das vezes em que eu teimei em não ouvir os conselhos, que normalmente não são conselhos diretos, ele
ele insinua, ele mostra o caminho de forma muito respeitosa, porque ele sabe das nossas limitações. E muitas vezes sabe que a gente vai ou não vai seguir aquele caminho, mas ele respeita, sempre acolhendo a nossa opinião, sempre se colocando ao nosso lado, mesmo quando intimamente ele possa não concordar com aquilo com aquela atitude que nós estejamos seguindo, com aquilo que a gente esteja fazendo no momento. Então, o respeito dele, a generosidade para conosco também me chama muita atenção. Mas muitas vezes ele não fala. Ele fala muito tempo depois, né? Então, ele não fala, porque às vezes falar seria uma forma de machucar. Se fosse na hora errada, seria uma forma de destruir. Então, se ele não tiver um propósito maior ou sentir que não vai ser construtivo, muitas vezes ele cala. Em outras situações, ele fala, e a fala é uma fala firme, que catalisa o nosso crescimento. É uma fala firme de quem tem a coragem de intervir, a coragem de se expor para mostrar onde nós estamos errando. Então, ele é amoroso de todas as formas possíveis. A forma sempre muito gentil com que ele se relaciona com as pessoas. Isso é um exemplo, né? Eu acho que ele expõe de forma muito clara o exemplo de um ser completo, no sentido da razão e do coração. E esse exemplo eu levo comigo para sempre. Interessante que Benjamin tem essa percepção acentuada, mas ele tem muitos pudores com isso, né? Revelando para a gente somente aquilo que a gente tem condições de assimilar, de processar. Como sempre, é um respeito pelas nossas limitações, pela nossa intimidade. Uma coisa que ele tem um tato muito grande também para nos dizer, olha, eu percebi tal coisa, né? Então preste atenção, né? Quando você se sentir assim ou quando acontecer tal coisa. Muitas vezes ele me falou isso, me deu toques que eu não estava percebendo, que eu estava passando uma mensagem equivocada, que eu tinha uma intenção, mas estava dando a entender uma outra coisa pelas palavras que eu utilizava, ou de repente por um gesto ou por um ato inconsciente. Essas questões que para muitas pessoas são desconhecidas, né? Quanto o inconsciente influencia naquilo que a gente faz, às vezes a gente faz sem se dar conta, que nem a gente percebe que a gente está pensando ou sentindo de uma forma, mas a gente age e revela aquilo. E Benjamin tem um olhar aguçado para todas essas questões, né? Mas usando isso tudo sempre para que a gente cresça, para que a gente seja mais feliz, para nos propiciar um progresso, né? Felicidade, paz. Como sempre, de alguma maneira, né, ele acrescenta, né? Uma interação com Benjamin é um acréscimo, sempre. Eu, quando chego perto de Benjamin, às vezes eu quero fazer 1000 perguntas, mas eu não consigo, porque me faltam as palavras, né, perto dele, pela grandeza de pessoa que ele é. Não que ele nos iniba, não é isso. Eu é que fico inibida por estar perto de uma pessoa tão inteira, tão verdadeira. Todos nós, por exemplo, temos a preocupação com a autoimagem, né, como nós estamos nos portando aqui, como nós estamos nos vestindo, como as pessoas estão nos observando, que imagem nós estamos passando. E Benjamin é como se estivesse alheio a essas coisas. É como se ele vivesse o espírito de tal forma que essas questões que ocupam a nossa mente passassem ao largo das preocupações dele. Como se ele estivesse tão focado no ideal que se confunde com a vida dele, que ele estaria num outro nível de humanidade. Eu não sei se eu me fiz claro, mas é difícil descrever um ser como Benjamin. Falar sobre diversos assuntos e de forma tão simples, descomplexificando alguns temas para trazer aquilo de forma mais didática para a gente. Um outro ponto que me chama muita atenção é o quanto ele é cuidadoso com o grupo, o quanto ele é amoroso. Ele é amoroso nos pequenos detalhes. Ele é amoroso, por exemplo, com o impacto que sua fala vai gerar no grupo. Ele fica, muitas vezes, preocupado de ter melindrado alguém, quando, no meu ponto de vista, aqui tão mais terreno, né, ele não teria obrigação nenhuma de se preocupar com isso. A gente precisa elevar a nossa condição. A gente precisa se educar, espiritualmente falando. Então é muito bom, os puxões de orelha para mim são muito bons. E ele é sempre muito amoroso, mas ao mesmo tempo assertivo. É aquela amorosidade em que ele não titubeia quando é necessário. Quando é necessário ser firme, ele é firme.
sem titubear. E, ao mesmo tempo, de forma afável, de forma amorosa. É um equilíbrio de forças que é difícil de encontrar. Eu desconheço alguma outra pessoa que consiga equilibrar de forma tão magistral forças que a princípio seriam contrapostas. Ele é humilde sem ser subserviente. Ele é amoroso com assertividade. Uma outra qualidade, a integridade psicológica. Benjamin é a pessoa mais integrada que eu conheço. É um ser completo. Eu digo isso porque ele reúne características masculinas, características femininas, de uma forma harmônica. Eu vejo em Benjamin os dois lados de um ser. E em algumas situações é curioso como ele muda de uma coisa para outra num piscar de olhos, quando a circunstância exige. E ele nos ensina, ele exerce sua liderança pelos exemplos, pelas suas atitudes, evocando em cada um de nós o nosso melhor. Então isso faz dele um líder genuíno, no meu ponto de vista, e acredito que no ponto de vista do grupo. Isso é algo que é compartilhado pelo grupo, essa liderança inata de Benjamin, que não tem nada a ver com presunção ou com arrogância. É algo que é absolutamente natural, porque é genuíno, porque, como eu falava há pouco, é conquistado pelas suas atitudes, né? Pela humanidade que ele compartilha com cada um de nós. A fé, a devoção, o idealismo de Benjamin são simplesmente arrastadores. Eles nos inspiram de uma forma que nós talvez nem tenhamos como compreender. O que eu quero dizer com isso? Benjamin coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a consciência acima de tudo, em quaisquer circunstâncias. Se a voz da consciência pede que ele se exponha, inclusive publicamente, para defender um princípio de espiritualidade, uma pessoa, os sentimentos de uma pessoa, seja o que for. Se tiver a ver com o que a consciência dele exige, em termos de comportamento, de atitude, ele não vai deixar de fazer, independente das reações do mundo. Nós buscamos colocar o interesse pessoal a serviço do bem comum. Me parece que Benjamin nem tem interesses pessoais. Pela convivência com ele, eu não consegui descobrir ainda o que seria interesse pessoal dele. Benjamin não tem um hobby, não tem momentos de lazer praticamente, sono comprometido, tudo ele coloca em função da sintonia com a espiritualidade superior e do serviço que ele pode prestar à coletividade. Benjamin se dedica integralmente a esse trabalho. Ele não tem horário de sono definido, ele dorme quando é possível, quando os deveres de consciência foram cumpridos naquele dia. Não tem momentos de lazer para conseguir assistir a um filme em casa mesmo, porque cinema, eu não me lembro da última vez que ele conseguiu ir. Ele vive semi-recluso em função do que os guias espirituais, em sinergia com ele, determinam sobre o que deve ou não deve ser feito. Claro que há o livre-arbítrio dele, mas ele coloca o livre-arbítrio dele em função do que seja útil para a causa e útil para o bem comum. Muitas vezes em estado de exaustão já, né, isso já foi relatado por outras pessoas, mas eu, na intimidade dele, acompanhei diversas vezes. Ele quase que embolando já a voz, num estado de exaustão extrema, às vezes vai atender ao pedido de Eugênia, por exemplo, querendo se comunicar, precisando se comunicar com alguém para passar uma mensagem pessoal, para passar alguma orientação, seja o que for. Ele não mede esforços. Benjamin só vai se recolher ao sono quando já não tem condição mesmo de continuar de pé e trabalhando. Uma outra característica de Benjamin, e essa é rara na Terra, posso dizer, porque hoje nós vivemos num mundo digital onde a gente tem acesso a diversas personalidades ao redor do mundo. Então, ele não vê distinção de classe, de cor de pele, de sexo. Ele age conforme a consciência dele pede naquele
naquele instante, independente da classe social ao que a pessoa pertença. No aniversário de Cristiane Carmelo, que ela é Relações Públicas do Instituto Salto Quântico, ela fez uma festa de aniversário homenageando o espírito Eugênia-Aspásia, e durante o evento foi exibido um trecho de uma psicofonia do espírito Eugênia-Aspásia, né, canalizado por Benjamin, e durante a execução desse áudio, Benjamin estava no ambiente e ouviu risos nas outras mesas das pessoas que estavam presentes. Eram pessoas da alta sociedade sergipana, estavam ali. Ele não esperou um único segundo. Foi ao palco, tomou o microfone, chamou a atenção de todos com luzes acesas. Quem hoje consegue agir em circunstâncias como essa, sem ser freado pelo constrangimento, o que os outros vão achar? Ele simplesmente não vê isso. Ele coloca a espiritualidade como bandeira da vida dele e age de acordo com esses princípios. E ali ele defendeu de uma forma magnífica. É até estranho, mas ficamos eufóricos, porque aquilo ali era o exemplo de tudo que ele e a espiritualidade, de tudo que a gente aprende com os evangelhos de Jesus. Ele mostra aquilo ali da forma prática mesmo. Ele colocou isso em prática ali na frente de todos nós, e foi realmente um dia em que, mais uma vez, ficou clara a coerência dele com o discurso que ele traz, né, nas palestras e nos textos, enfim. Benjamin é absolutamente coerente, e o que ele diz é o que ele vive, é o que ele pratica. É uma coisa que parece simples, né? Você falar e fazer aquilo que é o seu discurso. Eu que trabalho aqui na academia, a gente tem muito disso, né? Que às vezes a gente discursa a forma de falar, né? Os teóricos que a gente usa, né? E Benjamin, eu ficava e fico, né, impressionada, porque ele foge ao padrão da média geral, né, da humanidade. Ele traz, na verdade, uma forma de ser, pensar e agir que não é comum na Terra, que é, obviamente, de outro nível, de outra faixa evolutiva. Então, está no cerne dele. Nós aprendemos demais com isso. Nós aprendemos muito com Benjamin pelo exemplo. Benjamin é um exemplo vivo de um autêntico cristão. É aquela ideia do quinto evangelho que Emmanuel nos trouxe, o mentor, o guia espiritual de Chico Xavier. Ele vive todos os princípios, desculpem generalizar, mas é assim que eu vejo, da perspectiva de quem vive com ele na intimidade. Não há uma passagem, não há um ensinamento de Jesus nos 4 evangelhos que Benjamin não aplica em algum nível. Claro que ele não é um Cristo reencarnado, mas ele não se contradiz, é de uma coerência realmente, podemos dizer, sobre-humana, incompreensível para nós. Nós, como seres ainda em desenvolvimento que somos, termos, né, a certeza de que temos alguém que está muito à frente, e que a gente pode contar com essa pessoa para nos orientar, para nos auxiliar, é confortador. Benjamin, antes de tudo, ele é coração. Apesar de saltar aos olhos de qualquer um, a capacidade, a inteligência dele, a gente não pode negar que ele é um grande coração. Eu me lembro de quando eu cheguei em Aracaju, uma das coisas que logo me chamaram a atenção foi a fila de cumprimentos, a forma como ele tratava as pessoas, com aquele sorriso acolhedor, com a atenção individualizada. Eu ficava observando a distância e me chamava muito a atenção esse jeito dele, essa bonomia natural dele. Muitas vezes eu testemunhei a dificuldade que Benjamin tem de interagir com a Eugênia-Aspásia quando não há a intenção de canalizá-la para outras pessoas. Quando ele precisa conversar com ela, dialogar com ela, simplesmente ele e ela, sem o objetivo de passar adiante uma mensagem. Como é difícil ele estabelecer essa disciplina, como ele não se sente merecedor ou não vê utilidade nisso, né? A felicidade dele está em canalizar a espiritualidade para as pessoas. Ele é muito devotado à causa. Então, me chama a atenção também a dedicação dele à causa que ele abraçou. Disposto a seguir aquilo que lhe foi recomendado como missão, de uma forma muito corajosa, muito preparado para aquilo que ele faz.
Isso demonstra a responsabilidade que ele tem com esse trabalho. Ele se prepara, ele estuda para que ele seja um instrumento eficaz daquilo que a espiritualidade quer transmitir através dele. Isso exige um esforço muito grande, isso exige uma dedicação incomum. Por isso que ele foi escolhido para essa missão, porque talvez poucas pessoas tivessem a capacidade de se dedicar dessa forma. Ele atribui todo o crédito, todo o mérito do trabalho dele aos bons espíritos e se responsabiliza por todas as falhas, eventuais falhas do trabalho. Eu não conheço outro médium que assuma isso publicamente ou que propale isso publicamente. Líderes espirituais, não conheço ninguém que tenha essa postura pública. Benjamin me parece imune à soberba, ao orgulho espiritual. O fenômeno das não-mortes parece que aconteceu para que ele se sinta um pouco mais seguro, porque a autocrítica de Benjamin é algo que nós estamos longe de compreender. Ele se cobra o tempo inteiro, ele se responsabiliza por tudo, ele pede desculpas quando está servindo, por não poder servir mais, ele agradece quando está servindo. Na intimidade, nós vemos isso claramente. Aquele amor que se manifesta, às vezes, nas pequenas coisas que a gente não costuma ver. Por piores que tenham sido os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas, inclusive quando erramos com a pessoa de Benjamin, ele não guarda mágoas, não guarda ressentimentos, desde que nós estejamos abertos a reparar o mal cometido e a nos transformar para melhor. Essas portas nunca estarão fechadas, nem do coração dele, nem da causa como um todo, que representa o coração dele. E muitas vezes Benjamin toma a iniciativa de buscar a pessoa, contornando o orgulho da pessoa. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, diversas vezes. Toma a iniciativa de contornar o orgulho da pessoa para salvar essa pessoa, para não permitir que essa pessoa se destrua, porque nós temos impulsos autodestrutivos, né? Benjamin tem uma satisfação muito grande em ver as pessoas felizes, em fazer a felicidade das pessoas, nos pequenos gestos, em como ele encoraja a gente a seguir os nossos sonhos, a correr atrás dos nossos projetos. A felicidade que ele tem quando vê que as pessoas em volta dele estão crescendo, né, estão se encontrando. Ele investe em nosso crescimento e fica feliz quando nós apresentamos resultados daquela ajuda que ele ofereceu. Ele vê capacidades que eu nem eu mesmo sabia que tinha. Constantemente enxerga em nós características que a gente tem dificuldade para enxergar em nós mesmos. E a partir do momento em que ele enxerga, que ele aponta, é como se aquela característica estivesse ali muito em semente. Mas a partir do momento em que ele trabalha e que ele aponta, e generosamente aponta, essa semente começa a germinar. De alguma forma isso começa a germinar e em algum momento dá fruto. Então, através da generosidade e da palavra, ele promove o nosso crescimento continuamente. Quem eu realmente sou foi vindo à tona com esses estímulos, esses incentivos, que ele me ajudou a me conhecer melhor. Então, na verdade, esse era o meu caminho desde o início, mas eu não conseguia enxergar. E ele enxergou antes de mim. E, assim, hoje eu me sinto muito, muito realizada profissionalmente. E antes isso era muito difícil para mim. A área profissional sempre foi muito complicada para mim, por eu achar que está fora de foco. Mas ele me incentivou, não, comece fazendo aos pouquinhos, né? E aí isso foi crescendo. E hoje eu vejo inúmeras possibilidades que eu não enxergava antes. Assim, são campos, na verdade, da minha alma, que é essa parte de relações internacionais, tradução, escrever. E eram coisas que nada disso fazia parte da minha vida antes. Foi ele que puxou o fio da meada. E a partir dali ele nunca deixou de me incentivar, né? Até hoje. Ele é esse líder que quer incentivar a gente em todos os sentidos. Ele é um formador de líderes porque ele estimula o parlamento. Não há decisão importante para a causa ou até para a vida pessoal dele que ele não considere opinião de
dos mais íntimos, dos diretores, de alguns diretores da instituição. Isso não só revela uma valorização das pessoas que estão à sua volta, as pessoas que ele considera que têm condição de opinar, mas também estimula o crescimento dessas pessoas, porque essas pessoas são levadas, me incluindo, são levadas a sintonizar com a faixa de sabedoria, com a inspiração dos guias espirituais. Benjamin muitas vezes se coloca no lugar de aprendiz. Todo verdadeiro mestre é, antes de tudo, um aprendiz. Essa humildade em sempre estar citando os nossos nomes e dando crédito, por menor que seja a nossa contribuição nos trabalhos, ele vai lá e cita o meu nome várias vezes, ele cita. Eu, sinceramente, julgando que não tinha a menor necessidade, mas ele já me chamou no palco para receber aplauso por trabalhos que, sinceramente, para mim, eu me senti numa parte menor daquele trabalho, que houve muita contribuição dele próprio, mas ele se esconde e joga os holofotes para as outras pessoas também serem valorizadas e receberem ali o calor da atenção das pessoas e terem a sua autoestima alimentada. Ele faz isso o tempo todo. É sempre aberto a críticas, a opiniões de terceiros, não pensa duas vezes em admitir erros. Isso acaba nos influenciando também, porque se há uma dificuldade do ser humano, é a dificuldade de admitir erros. Nós utilizamos de todas as racionalizações possíveis para não nos pegarmos em erros e não admitirmos os próprios erros. Sou muito agradecida por saber ter Benjamin conosco e sou agradecida, mas sei que precisamos aprender, eu preciso aprender a agradecer mais, porque a gente não tem a noção da medida do que ele significa para nós e o que é tê-lo perto de nós, né? Ter sido escolhido por ele, né, para confiar em mim, para fazer uma cirurgia nele, isso, eu assumi isso com uma responsabilidade muito grande, porque Benjamin realmente é uma pessoa especial, é o canal da espiritualidade para tanta gente, e eu senti uma responsabilidade grande nesse sentido. Já operei alguns parentes meus, já operei amigos próximos, filhos de amigos, tios, primos, até meu irmão, sobrinhos, eu já fiz cirurgia, mas com Benjamin eu senti que eu tinha uma coisa mais preciosa ainda em mãos, porque representava uma coisa muito importante para muita gente, né? O canal da espiritualidade de uma forma tão expressiva e tão importante. E foi tudo muito bem, graças a Deus. Estamos próximos de Benjamin e a gente não tem noção do que significa para nós. Eu acho que a gente só vai ter noção disso muito depois. E eu espero que a gente vá a cada dia aprendendo a agradecer mais, a reconhecer mais quem ele é, darmos mesmo conta da felicidade, do presente que nós recebemos por estarmos encarnados junto com Benjamin. Porque ele pode a qualquer momento dizer, né, não precisa estar aqui mais, mas ele está aqui por nós. Né? Então, pedir a Nossa Senhora que nós saibamos reconhecer e agradecer o fato de ele estar se doando diariamente, todos os dias, todas as horas, a cada um de nós. Tudo que nos é dado é permissão de Deus e esse é um presente especialíssimo, ter a oportunidade de conhecer Benjamin, de conhecer Eugênia-Aspásia. Seres muito à frente do nível médio de evolução planetária se sentem descompensados emocionalmente. Por mais que ele tenha amigos, por mais que ele tenha amigos leais, que se devotem à causa, que tentem de alguma forma retribuir todo o bem que ele oferece, é uma compensação espiritual que nós não podemos oferecer a ele. Só os iguais dele, né, espíritos de escola como ele, podem nutri-lo espiritualmente. Eu vejo Benjamin feliz quando ele está bem sintonizado com Eugênia-Aspásia ou com a faixa de sabedoria. Nos outros momentos, ele está servindo, trabalhando e sentindo saudades, falta dos seus iguais. Of all of the many incredibly unique and original and powerful ideas that Salto Quântico
conveys to its followers and to the general public. I think there are two things that are really remarkable. And the first is that salto quântico, there is a willingness and an openness to talk about issues that conventional religions shy away from. So, for example, issues around sexuality in particular, issues around the body, issues around politics, issues around, themes as frowned upon as masturbation. So these are all issues that very much concern us as human beings, embodied human beings. And sadly, many religions, there's a very strong sense of impropriety in terms of talking about these more challenging or more awkward issues. And so something that Benjamin and Eugênia and the other spirits constantly do is address these issues and make it open and make these issues an open forum to people to discuss and to think about, to make people more comfortable with the idea that they're embodied beings and that sexuality, for example, is a divine thing. It's not a dirty thing. So I feel that many of the problems that we face in society and many of the problems we face as community, as individuals as well, is because of neuroses that arise from not accepting and honouring and enjoying our bodies and our sexualities. And this is something that salto quântico does. It's something very, very strong and very, very liberating. And so in particular, I find it really interesting that, Aracaju it's a place in the northeast of Brazil. And the northeast of Brazil it's a place of tradition. It's a place where maybe challenging the status quo and defying norms is a little bit harder to do. And so what Benjamin has done with salto quântico is he's made it okay for people who maybe before did not feel comfortable to be open about their sexuality, be it homosexuality or bisexuality or heterosexuality. He's made people feel comfortable and celebrate their sexuality, and his messages that he carries from Eugênia, they let people know that it's okay to be anywhere in a range, a spectrum of sexualities. Heterosexuality is not the only norm. It's not the only divine way of being. Any type of sexuality, as long as it's respectful and spiritual and it honours the divine within us, is a positive thing. A few years ago, I asked Benjamin for some additional material for people to talk about their experiences of how salto quântico had positively impacted their sexuality, because at that time I was writing a journal article around how remarkable and revolutionary this was. And so Benjamin and Wagner sent me some material, some narratives and interviews from individuals that felt comfortable sharing the way in which salto quântico had really released them and liberated them to be who they were and to enjoy their sexuality and to enjoy themselves for who they were in deepest essence. And it was extremely emotional to watch, because in every single case, in every single testimony, the individuals expressed that they had felt previously that sexuality and spirituality were not things that could be easily reconciled. That maybe you could be a spiritual being, but you could not be a sexual being. But with the discourse and with the teachings that Benjamin and Eugênia bring, these individuals were enabled to feel that it was possible to be spiritual and to be sexual at the same time, and that to be sexual is not an immoral thing, it's not a dirty thing, it's not a pollutive thing. To be gay or to be transgender or to be bisexual, these are all absolutely natural and divine variations of our sexuality, and this is something to enjoy and to be celebrated. So my thesis, when I wrote the chapter regarding Quantum Leap, Salto Quântico Institute, I arranged it into different sections. So I had a section about the ethical dimension of Salto Quântico. There is a section about the
the narrative dimension of salto quântico. There was a section about the experiential dimension of salto quântico, and all of these dimensions really explored in depth how the sheer number of ways that salto quântico offers people a liberating discourse. There's also a section that explored about health, about spiritual understandings of health in salto quântico, and that was very interesting because in that section I explored Benjamin's discourse and his teachings around happiness. And so that was something that I found fascinating, because happiness is something that everyone is searching for. In the 21st century, there is a desperation to find happiness. You know, there's self-help books and there's teachings and there's courses about how to be happy and where do you find happiness and what do you have to do to be happy. And I think this is because there's so much discontentment and dissatisfaction with contemporary life in late modernity. The lives that people live are not fulfilled and happy. Something that's really incredible that salto quântico does is it teaches people about happiness, but not in a sense that happiness is something that you acquire one day. And so I remember there was a quote that I read somewhere that Benjamin said, something in English, it goes something like this, that happiness is not a fixed state of being. Happiness is a process. You know, it's a point to move towards. It's a way of being and existing. And in that process of being happy, there'll also be moments where, you know, you'll face disappointments and challenges and things will be hard and there'll be struggles, but you'll be oriented towards being positive and moving towards happiness as a way of life. And so this was a very profound message, because it teaches people that happiness is not just something you get one day. Happiness is something you have to work towards, and happiness, it's a product of your own doing, your own endeavor. You know, it's a sense of ensuring that you're living in a way that fosters happiness, and you take responsibility for your own life, you take responsibility for your own actions, you take responsibility for how you interact with others. And so this is a very powerful message, because unfortunately, many people in many religions, they don't feel empowered to take responsibility for themselves and for their lives. And in the world that we live in today, in late modern society, as it has been called, in order to succeed and to live a rich and experientially happy, fulfilled life, you must take responsibility for your own life and for your own happiness. And you must see it as a work that's in progress, a work that you are continually working on every day. It's not just something that happens and then you're happy for the rest of your life. And this was something that Benjamin and Eugênia teach. And this is something that in the interviews that I carried out with people, many people commented on, because they came to salto quântico, they came unhappy, dissatisfied, they were searching for something. There was a very strong theme around looking for something, wanting to find something. They didn't know what they were looking for. And when they came to Quantum Leap, then they realized, that Benjamin and Eugênia and the spiritual, community within the Institute have teachings that could empower them and enable them to live better and live happier than they had previously been living, with the religions that they'd been adhering to prior, or, in the sense that they hadn't had any religion at all. There's a very strong ethical dimension to what the adherents of salto quântico do. There's a very strong sense of social responsibility towards the work that salto quântico carries out in the community of Santa Maria, which struck me as an incredible thing. Many religions, particularly New Age religions, tend to focus solely on the individual's well-being, the fulfillment of the individual and the happiness of the individual. And while this is important, and while salto quântico has a focus on this, the religion, the Institute, also has a very strong focus on the need to be socially aware and socially responsible and connected to less fortunate communities. And so during the week that I spent in Aracaju, I was very fortunate to spend a morning
in the community of Santa Maria, and I found it incredible that so many people spent significant amounts of their personal time with the religion, with people of a less fortunate socioeconomic background, providing free dental care, providing support and guidance for women, providing support and guidance for mothers-to-be, providing medical care and food and education for the children. And so that level of social responsibility, it was astounding. I thought it was a very beautiful thing.